boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, gente, tudo em cima? Tivemos aí, olha só, um feriadão e agora já estamos no meio da semana, gente. Preparados aí para já trabalharmos bastante com textos, dar uma olhadinha a um trabalho com gramática, vamos falar um pouquinho de conjunção. Hoje a gente vai fazer uma volta geral, vamos fazer um tour pela língua inglesa. Hoje é uma maravilha. E é claro, a participação de vocês é importantíssima para todo esse processo, para que a gente possa ter uma noite cheia de muita aprendizagem, muito trabalho e muita produtividade. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que nos acompanha pelo IPTV, olha só, o polo lá em Guariba, sejam bem-vindos, pessoal em Jerumínio do Piauí, um prazer ter vocês aqui na minha sala de aula. Galerinha que nos acompanha pelo YouTube, sejam sempre muito bem-vindos também. E aquele aluno, é claro, que sempre nos assiste depois, assincronamente, em um outro horário, em outro momento, você também é muito bem-vindo. É claro que aqui a gente pode tirar dúvidas, a gente pode fazer questões, participar, interagir, mas você também é muito importante, viu? Saiba disso, que a sua participação também é importantíssima. Sem mais delongas, vamos que vamos, gente, que a gente estava trabalhando, olha só, com gêneros descritivos e narrativos. E aí a gente falou um pouquinho sobre o estudo desses gêneros, galerinha. E a gente vai falar hoje a partir de exemplos sobre prática de leitura, tá bom, gente? Ler é fundamental, não adianta. É a prática que leva à perfeição. Quanto mais a gente conseguir ler textos, mais a gente vai conseguir interpretar melhor e assim sucessivamente. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece, nossa aula de inglês está começando e vamos que vamos. Olha só, o nosso objeto do conhecimento, ou seja, nosso conteúdo, é o estudo de gêneros textuais. E aí, para o encontro de hoje, eu trouxe um gênero mais diferente do que a gente trabalhou na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre conto, sobre romance, e hoje a gente vai focar um pouco mais na notícia, tá bom? Aí, galerinha, o importante vai ser identificar as características desse gênero textual, tá bem? Então, fazer essa observação das características é importantíssimo, é vital. Por quê? Porque sem essas características, você não vai ter tantos recursos para responder as questões. Então, tá ligado em todas as possibilidades enquanto estiver lendo. A sua interpretação vai depender disso, hein? Procurar, olha só, o propósito comunicativo, isto é, o seu objetivo dentro do texto, o objetivo do texto quando ele foi escrito, e perceber quem são os interlocutores e qual é o contexto. Perceber quem é que fala. Sempre importante a gente lembrar, né, galerinha? Quem é que está falando? Quem é essa pessoa que está trazendo essa mensagem? Muito importante perceber. E o contexto também, tudo que está em volta do nosso texto. E aí, para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com leitura e interpretação de textos. Vamos que vamos então, gente. Olha só. A habilidade que nós iremos trabalhar no encontro de hoje vai ser a habilidade de relacionar o texto, seja em sua produção, leitura ou escuta, com as suas diversas possibilidades de condições de produção. Importante lembrar disso, viu, gente? Em que condições esse texto foi elaborado? Em que condições esse texto foi produzido? Percebeu o seu contexto? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, galera? Contexto sócio-histórico, perceber a circulação desse texto, seus leitores previstos, seus objetivos, todo o texto possui objetivos comunicativos, seus pontos de vista diversos e suas perspectivas outras. Perceber quem é o autor do texto, o interlocutor, que a gente estava chamando mais cedo, a época em que o texto foi elaborado, seu gênero discursivo e por aí vai. De formas a ampliar as possibilidades de construção de sentidos, ou seja, nós podermos interpretar nossos textos de maneira mais rápida, inteligente e satisfatória, observando sempre a análise crítica dos textos e produzindo textos adequados às diferentes situações que nós possamos encontrar. Vamos que vamos, galerinha. Olha só, a gente falou na aula passada sobre inside information, né? Aquela informação que fica por detrás dos panos, que está lá e às vezes a gente não a percebe, às vezes a gente está lá meio que passa batido. Não é isso a ideia, viu, gente?
é observar todas as possibilidades dentro do seu texto, é perceber as entrelinhas, perceber o contexto, perceber tudo que estiver ao nosso redor. Tudo bem? Muito boa noite, pessoal, em São Francisco do Piauí, que está agora nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Francisca Souza, aqui pelo YouTube. É um prazer poder compartilhar minha sala de aula com vocês, hein? Galerinha, olha só, vamos falar um pouquinho, só resgatando o que a gente viu semana passada, sobre a diferença entre fiction and non-fiction, ficção e não ficção. Professor, qual a diferença? O que é um texto fictício? Gente, um texto fictício é aquele texto que vai ter como expressão maior a imaginação. Então, ele vai trazer, olha só, um plot, um enredo, um setting, um contexto e uns characters, os personagens, todos advindos da imaginação, galerinha. E é importante você perceber que esse material ele costuma ser utilizado para entretenimento, para diversão, olha aí, ó, fun, diversão, entretenimento. E você pode ler, pode escrever, pode assistir, consumir esse material de diversas formas. Olha a imagem. Tem aí, olha só, um macaquinho lendo, como se estivesse na escola. Observa aí, ó. Isso aqui, gente, não tem como ser verdade, né? Isso aqui é ficção, isso é fruto da imaginação das pessoas. O fantástico, né, gente? Aquele que está fora do espaço da realidade. Então aqui tem alguns exemplos. Olha só, um livro que tem nele um gato que fala. Gente, um gato não fala, não tem para onde. Então aí você percebe que é ficção. E esses tipos de texto aí, eles vão atrair bastante, por exemplo, um público infantil, que vai ter essa imaginação exacerbada, vai ter uma grande valorização desse extraordinário. Um cartoon, por exemplo, olha aí, ó, um desenho animado que passa na TV, um desenho animado é um texto fictício. Porque, mais uma vez, ele não está compromissado com a verdade. Aí a gente trabalhou na aula passada sobre ficções. A gente deu um exemplo lá do texto com a mitologia grega. Vocês lembram? A gente falou aí da Medusa, não é mesmo? Então a gente deu uma passeada sobre as ficções. Encontro de hoje a gente vai focar nas não ficções, textos não fictícios. O que é um texto não fictício? Exatamente o contrário do anterior. Se o fictício ele tem foco na imaginação, o texto não fictício, por sua vez, vai trazer fatos, pessoas reais, eventos que acontecem e que aconteceram, fatos históricos e por aí vai. Então você percebe, olha só, histórias factuais, ou seja, baseado em fatos, pessoas reais, eventos verdadeiros. Quando nós vamos consumir esse material, a gente está em busca de informação. E aí, galerinha, no nosso mundo cada vez mais globalizado e mais rápido, onde a velocidade das informações é vital, ter informação é algo completamente fundamental, é necessário. É essencial que você tenha informação o tempo todo. Então, se você vai ler, por exemplo, um livro sobre o ciclo de vida animal, olha aí, ó, Animal Life Cycle. É ou não é algo real, gente? É ou não é algo factual? Acontece aquilo, é de verdade. Há esse compromisso com a realidade. Então você consegue perceber que é um texto não fictício. Um documentário que você assiste na TV, por exemplo, um documentário sobre a vida de Lampião e Maria Bonita, por exemplo. Aí, olha só, é um texto não fictício, porque são personagens que existiram em algum momento da nossa história. Se você vai assistir um documentário sobre aquecimento global, mais uma vez, você consegue perceber algo baseado em fatos, em história real, tá bem? Isso é importantíssimo, porque esse é que vai ser o nosso foco do encontro de hoje, hein? Textos não fictícios, belezinha? Observe só que esse é o nosso gênero textual em foco. E aí, galerinha, para os textos não fictícios, eu categorizei eles em textos documentais e textos argumentativos. E aí você vai conseguir perceber essa categorização. Olha só, eu vou ter, por exemplo, textos jornalísticos, textos que trazem reportagens, que trazem informações técnicas, traduções. Esses são textos documentais.
Por sua vez, os textos argumentativos, eles vão trazer, por exemplo, propagandas, discursos, panfletos, cartazes, por aí vai. Aí você consegue perceber a diferença. No encontro de hoje, a gente vai trabalhar com esse texto aqui, dá uma olhada. Esse texto aqui, gente, é um exemplo de notícia. E você não precisa bater muita cabeça para perceber que a notícia foi veiculada dia 28 de outubro de 2021. Professor, para que eu preciso saber dessa informação? Essa informação ela é importante porque ela te dá o contexto. Lembra disso? A gente falou mais cedo, né? Contexto, galerinha. Você precisa ter essa noção. Vamos resgatar um pouquinho? O que estava acontecendo mais ou menos essa época, dia 28 de outubro, dia 26, né? No ano passado, resgata aí um pouquinho da memória. Gente, estava ainda no quente da Covid-19, ainda tinha muita gente problemática, com problemas relacionados à Covid-19. E aqui, para a gente focalizar um pouco melhor, para a gente especificar um pouco mais o tema, perceba, eu estou falando do continente africano. Olha aí no título, ó. African countries, países africanos. E aí, galerinha, olha só, tá falando de vaccination, tá falando sobre vacinação. Então, gente, é esse o tema do nosso texto, falar sobre vacinação no continente africano relacionado à Covid-19. Tudo bem? Galerinha, vamos então para a leitura. Esse texto ele possui 3 parágrafos. Perceba, obviamente o primeiro parágrafo vai ser a nossa introdução. O segundo parágrafo vai ser o nosso desenvolvimento e a gente vai finalizar o texto com a conclusão. Eu gostaria que vocês fizessem agora. Eu queria que vocês lessem o texto. Como são 3 parágrafos, acredito que 3 minutos é suficiente. 1 minuto para cada parágrafo. Durante a leitura, eu gostaria que vocês observassem quais são palavras-chave. Quais são expressões que na hora que você observar, você, isso aqui é importante. Essa é a mensagem do meu primeiro parágrafo. Essa é a mensagem do meu segundo parágrafo. Essa é a mensagem do meu terceiro parágrafo. Eu gostaria que vocês observassem isso durante a sua leitura. Tudo bem? Então, vamos que vamos. 3 minutos na tela. Boa leitura para vocês.
E aí, gente, como é que foi a leitura? Tudo bem? Deu certo? Ó, durante a leitura desse texto, eu tenho algumas dicas para dar para vocês. A primeira já está logo no título. Dica número 1 está logo no título. Perceba que no título tem um numeral. Todo mundo visualizou o numeral? 10. Todo mundo viu? Professor, 10%. É isso aí. A dica com relação ao numeral, galera, é muito simples. Encontrou numeral? Observa o que vem antes. Sempre, regra de ouro. Falou de numeral? Observa quem vem antes. Observa quem vem antes. No caso aqui é less. Professor, o que significa esse less? Less é menos. Ah, professor. Então, menos de 10% dos países africanos atingiram, olha aí, ó, a vacinação. A gol. Professor, o que é esse gol? Lembra aí do jogo de futebol? Não tem um gol? Tem um gol, não tem? O que é o gol, gente? Gol é a meta. A meta de um jogo de futebol. É um gol. Exatamente. Tá aí, ó. Então eles estão querendo atingir a meta de vacinação da Covid. Contudo, perceba que apenas 10%, ou melhor, menos de 10% conseguiu atingir essa meta. Então você já chega aqui, olha só, no primeiro parágrafo com a expressãozinha just. Apenas 5 países africanos. Aí acontece aqui, olha só, um processo de entre vírgulas. Professor, o que é esse entre vírgulas? Todo mundo consegue visualizar que tem uma frasezinha, ó. Entre as duas vírgulas. Isso aqui é uma explicação, gente. É uma explicativa. Dá uma olhada, ó. Apenas 5 países africanos, isto é menos de 10%, já que são 54 nações africanas, projetaram, olha aí, ó, atingir essa vacinação completa. Que eles estão chamando aí de vacinação completa, a meta é 40% da população. Ih, professor, então apenas 5 países estão tentando conseguir, estão projetando aí conseguir essa vacinação completa de 40% da população. Então, galera, dá para perceber aí que está tendo uma dificuldade. Não é isso, gente? Está tendo uma dificuldade com o processo de vacinação na África. Aí você percebe aqui, olha só, logo depois da vírgula, um unless. Anota que esse é importante, hein? Anota que esse é importante. Unless. A menos que. Vamos pensar um pouco? O que esse a menos que significa, gente? A menos que é uma condição, não é mesmo? Então, a menos que isso aconteça, outra coisa vai acontecer. Então, é uma condição negativa. Vamos perceber qual é a condição? Olha só. A menos que aconteçam esforços para acelerar o passo, isso não vai acontecer. Então, olha só, está precisando atingir essa meta. E a meta não vai ser atingida a menos que seja acelerado o passo. This comes as the region grapples. E a região luta por conta da demanda de commodities essenciais para a vacinação. Commodities, professor? O que é uma commodity? Lembra aí da aula de geografia? O que é uma commodity? Commodities, pessoal, são aquelas matérias-primas para alguma coisa. Pensa aí um pouquinho, ó. Um lápis. O que é matéria-prima de um lápis? O que eu preciso de material para um lápis? Ah, professor, eu preciso de madeira, eu preciso de grafite para poder riscar, o carvãozinho lá para poder riscar e tudo mais. Pois é, gente. O que é então commodity? O que é matéria-prima de vacina? Vamos pensar um pouco? Para vacinação, gente, o que é commodity? Ah, professor, eu preciso da seringa, eu preciso da agulha e, é claro, do material injetável, né, gente? Eu preciso também do próprio remédio para injetar. Mas aqui, olha só, eu trago aí a ideia das commodities essenciais que estão faltando, e aí acontece de novo a vírgula para explicar, ó. Such as, anota que é importante. Anota que é importante. Such as é a mesma coisa de por exemplo. Ah, professor, então quer dizer, quando eu encontrar a expressãozinha such as, eu já estou sabendo. Exemplo, exatamente. Então o que é que está faltando, gente? Qual é a commodity que está faltando? Seringas, olha lá, ó, syringes. Está faltando seringa. Como é que vai aplicar essa vacina nesse povo?
Talvez tenha até o remédio, mas cadê a seringa? Como é que vai aplicar? Precisa da seringa para aplicar. Então, qual é o resultado que a gente consegue captar, a mensagem que a gente consegue capturar do primeiro parágrafo? Deu aí um panorama geral. 5 países dos 54 estão projetando atingir a meta. E aí deu o exemplo da dificuldade. Por que há essa dificuldade? Porque está faltando seringas. Sem as seringas não vai dar, né, gente? Complicado. Vamos para o terceiro, ou melhor, para o segundo parágrafo? Olha aí o segundo parágrafo. Gente, ó, o segundo parágrafo vai trazer o mesmo recurso que foi usado no primeiro. Quer ver? Mesminho, olha só. Começa com o numeral, ó, 3. 3 países africanos, vírgula. Professor, e essa vírgula aqui está me mostrando o quê? Percebe? Lá depois tem outra vírgula. Então ele está explicando, galerinha. Olha só, qual é a explicação? Quais são os 3 países africanos? 3 países africanos, sendo eles Seychelles, Maurício e Marrocos. São esses os 3 países africanos. Seychelles, Maurício e Marrocos. Esses 3 já atingiram a meta. E a meta foi elaborada, foi designada no mês de maio. Quem foi que designou esta meta? Quem foi que marcou lá com eles a meta? Foi a Assembleia Mundial de Saúde. O professor não acredita que vai trazer a vírgula de novo para explicar, não. E não é. Olha aí de novo. Vírgula, ó. Quem é que é essa Assembleia, minha gente? Quem é essa Assembleia? Segundo o texto, é o grupo maior, olha aí, ó, mais alto do mundo no que se refere à política de saúde. Então, foi esse grupo aí que já conseguiu elaborar a meta para os países africanos. Ponto. Seguindo, então, at the current pace, no passo atual, olha aí, ó, apenas, olha de novo apenas, olha o just, apenas 2 outros países, olha aí, ó, 2 more, 2 outros países também estão projetando conseguir atingir a meta. Quais são eles? Tunísia e Cabo Verde. São esses outros 2 países que estão também tentando atingir. Professor, aqui eu encontrei esse will. O que é que ele mostra? Will, marca de futuro. E o outro que eu quero que vocês anotem é o also. Esse aqui é importantíssimo. Esse also, anota aí. Also é também. Professor, o que é que esse também nos traz? O que é que ele indica? Também, pessoal, é inclusão. É uma adição de ideias. Tinham 3 países, eu estou adicionando mais 2. Tudo bem? Pensa aí, por exemplo, que eu te pergunto. Você vai querer o que de sobremesa? Bolo ou sorvete? E a pessoa responde, não, eu quero bolo e eu quero sorvete também. Ah, então a pessoa está adicionando. Está incluindo, quer os 2. Percebeu que esse também é adição de ideias? Está somando. Professor, vamos fazer aí um resumo desse segundo parágrafo? Vamos. O que esse segundo parágrafo fez? Ele disse para você a informação de quais são os 5 países que ele determinou lá no início que estão projetando conseguir, que 3 já conseguiram e que 2 estão ainda por conseguir. E também falou da organização, que é aí, olha só, a Assembleia Mundial da Saúde, que está fazendo aí esses projetos, esses planos de vacinação no mundo. Tudo bem? Isso foi o nosso segundo parágrafo. Bora para o terceiro? Olha o nosso terceiro parágrafo, gente. Já começou com outra expressão de adição de ideias. Olha aí, ó. In addition. Qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Esse in addition aqui, galerinha, ele está adicionando ideias do próprio parágrafo. Então, ele adicionou toda a ideia do segundo parágrafo, está somando a ideia com o terceiro. Então, a comunicação é uma conexão entre parágrafos. Tudo bem? Então, olha só. Ademais, em adição, somado a isso, vírgula, limited access. Olha o que está acontecendo. Acesso limitado a essas commodities, essas matérias-primas que o texto chama de cruciais, ou seja, importantíssima. De novo, such as, professor, anotei agorinha.
Such as, por exemplo, aí, ó, por exemplo. E ele fala de novo das seringas, ó. Esse acesso limitado às seringas, slow, anota aí que slow também é importante. Slow faz as coisas ficarem devagar. Então, desacelera. Desacelera o quê, gente? O processo de vacinação da Covid-19 na África. Como é que vai aplicar a vacina sem seringa, minha gente? Não vacina não, né? A Unicef, por sua vez, reportou que há uma queda iminente. Professor, o que é algo iminente? Iminente é uma coisa que está prestes a acontecer. Não tem erro. Já já vai acontecer. Aguarda um minutinho que acontece. Então, olha só. Vai ter um shortfall, vai ter uma falta de 2,2 bilhões. Professor, você deu a dica para a gente no começo da aula. E eu lembrei agora. Qual foi a dica? Numeral. Falou de numeral, observa quem vem antes. No título tinha menos que, então eu não podia afirmar 10% certinho. Não, menos de 10%. Aqui apareceu 2,2 bilhões. Olha o que vem antes. Up to, até. Ah, professor. Então também não é um número exato. É até 2,2 bilhões. Bilhões de quê? De vacinas. Ou melhor, de seringas, perdão. De seringas. 2,2 bilhão de seringas. E aí que ele traz a expressão autodisable. São aquelas seringas descartáveis, tá ok, gente? Descartáveis que você vai poder jogar no lixo. Não é reutilizável. Lembre-se que se você reutiliza vacinas, meu Deus do céu, seringas, você reutiliza agulhas, você corre risco de contaminação, tá, gente? Contaminação por doenças. Uma grave doença que pode ser transmitida pelo uso de seringas que estejam contaminadas é a própria AIDS. Não é mesmo, gente? Por conta da contaminação com o sangue. E aí, olha só, tá falando aí que há essa falta tanto para a Covid-19, tanto para essa vacinação, quanto para aquela imunização que a gente chama de imunização de rotina. Para as vacinas que a gente toma no nosso dia a dia. Essa é a projeção feita para o ano de 2022, já que o texto foi escrito em 2021. E aí, para finalizar o texto, fala aí, olha só, que isso está inclui as seringas descartáveis de 0,3 mililitros, que são utilizadas na vacinação para a Covid-19 da fabricante Pfizer-BioNTech. Beleza, gente? Então tá aí o texto, trouxe para a gente todas essas informações. Mas para finalizar a análise completa do texto, nunca esqueçam, gente. Às vezes tem aluno que esquece. Mas meus alunos aqui no canal Educação jamais vão esquecer de analisar a fonte, a nossa source. Não esqueça de analisar a sua fonte. Professor, a fonte vem www, então site. E vem Afro, beleza, realmente o continente africano é que estava em foco. E apareceu aqui, ó, WHO, ou melhor, WHO. Professor, quem é esse WHO? Anota aí que é importante, viu? Esse WHO é a nossa sigla que a gente trouxe para o português da OMS, Organização Mundial da Saúde. Em inglês é a World Health Organization, é a Organização Mundial da Saúde. Como a gente fala, fez a tradução do termo, a gente vai fazer a sigla também traduzida. Não ficou OMS em português, mas em inglês a gente chama de WHO, WHO. Beleza? Então, se você encontrar isso por aí no formato de fonte, já esteja sabendo, é referente à saúde. E é claro, né, você consegue perceber aí, se a gente pensar um pouco mais criticamente, que é algo relativamente, não, absolutamente correto. Tem um compromisso com a verdade, já que é a maior organização de saúde do mundo, não é isso? Vamos então para a prática? Vamos para as questões? Questão número 1, esse texto aí que eu estou chamando de texto 5. É uma notícia, maravilha, isso aí a gente já percebeu.
É uma notícia que veicula informações acerca do quê? Pessoal, o que é que eu estou perguntando aqui? A informação principal. Eu quero saber o que é mais importante, o que é tema desse texto. Para responder essa questão, vocês têm 2 minutos. Mais do que suficiente. Coloca aí para mim a resposta. Meu querido professor que está aí juntinho com vocês, professor mediador, por gentileza, coloca aí qual é a resposta que nossos queridos alunos estão acreditando que seja a resposta correta. Vamos lá, para a gente poder analisar juntos. 2 minutos para vocês na tela. E aí, gente, o que é que vocês marcaram? Olha só, o pessoal aqui está dizendo que a resposta é letra A. Vamos que vamos. Vamos analisar juntos, ver se realmente está correto esse gabarito? Olha só. A letra A, gente, fala aí, ó, que o texto fala das metas. Opa, vimos isso aí mesmo, hein? Gols, correto. E dos números reais de vacinação da Covid na África. Galerinha, a letra A realmente tá toda bonitinha, né? Tá toda corretinha. Que maravilha, tá tudo corretinho. Eu não vou marcar agora não, eu vou ver as outras, vai que tem alguma resposta que esteja mais completa, que esteja mais, não sei, vamos ver. A letra B de Brasil diz assim, ó, das políticas de assistência que os países desenvolvidos estão direcionando ao continente africano. Galera, falou disso. Mencionou em algum momento ajuda, assistência? Nem. Muito menos mencionou países que são chamados de desenvolvidos, né? Nada disso, não falou sobre isso, não. Engraçado, né? Que eles mesmos se denominam assim, né? São desenvolvidos. E eles mesmos chamam nós, não somos de países subdesenvolvidos. Mas enfim, vou deixar isso para depois. Mas aí não falou nada disso, não, né? Falou nada disso aí, de ajuda desses países. Não, falou nada disso, não. Letra B tá fora. E a letra C, gente, tá falando das dificuldades enfrentadas. Verdade, falou-se nas dificuldades, falta de seringa e tudo mais. Mas aí é do ebola? Ebola, minha gente? Não, galera, não. O que está sendo falado é sobre a Covid-19. Nada a ver com ebola, não. Ebola é um vírus completamente diferente da Covid-19. É outra coisa. É outro surto. E sim, o continente africano enfrenta ainda problemas gravíssimos referentes ao ebola. Inclusive, a própria palavra ebola vem do rio Ebola, que fica lá às margens do Congo, tá ok, gente? Que é um país africano onde apareceu o primeiro surto.
da doença. Resposta letra C também está eliminada, né? Que tal a letra D, gente? Dos dilemas enfrentados no continente africano, verdade, tem dilemas, tem problemas, tem dificuldades com relação a políticas para turistas. Nem onde foi que essa alternativa aqui tirou esses turistas? Nada a ver com turista não vacinado aí não, viu, gente? A dificuldade, ela é in loco. A dificuldade é lá mesmo para haver a vacinação. Então, nossa resposta correta é a letra A. Estão cobertos de razão. Parabéns quem acertou aí a questão de número 1, hein? Valeu, valeu. Vamos para mais uma? Ainda sobre esse texto, vamos que vamos. Olha só. Nesse trecho, nessa partezinha do texto, just 5 African countries, less than 10% of Africa's 54 nations, are projected to hit the year-end target of fully vaccinating 40% of their population. Unless, olha o unless, olha o unless, olha o unless. Tá até em negrito, ó. Unless efforts to accelerate the pace take off. A expressão unless indica o quê? Essa é a pergunta. A expressão unless, ela significa o quê? Ela indica o quê? Vamos relembrar? Relembrar é viver. Unless é o a menos que. Ah, professor. Então aqui eu tenho, olha só, que a menos que esforços para acelerar o passo aconteçam, tudo que vem antes não vai dar certo. Essa meta de vacinar 40% da população, isso aí vai dar certo? Não, gente. Tem que acelerar o passo. Vamos, senão não vai dar certo. Galerinha, esse a menos que ele marca uma letra A, oposição. Letra B é uma condição. Letra C é uma adição. Ou letra D é uma ênfase. O que é que vocês acham, gente? Pessoal, aqui, a menos que haja uma aceleração, qual vai ser o resultado? Não acontecer a vacinação completa, não atingir a meta. Você consegue perceber que aí é uma condição de uma coisa acontecer para que a outra tenha um resultado. Então primeiramente, uma situação para depois acontecer um resultado. Esse unless, a menos que, marca exatamente, galera, lá em São Francisco do Piauí, arrasando. Resposta correta é a letra B de Brasil. Está sendo feita uma condição. Professor, além da expressão unless, que é o a menos que, ou se não, tem alguma outra expressão que marca também condição? Tem sim, galerinha. Tem a expressão if, tá bom? A expressão if é o nosso se, tá bem? Se. Então, se você estudar, você vai tirar notas boas. Tá aí uma condição, né, gente? É a condição para que aconteça um resultado. Se você fizer muitos textos, certamente você vai conseguir responder questões melhor. Tá aí nossa resposta, letra B de Brasil. Dá tempo de fazer mais uma? Vamos lá? Rapidão, rapidão, que a gente só tem 2 minutos. A questão 3 traz aí, olha só, a expressão also. Professor, a gente também falou sobre ela, ó. Also, lembra aí, esse also é o nosso também, olha só. Professor, e eu jurava que em inglês também a gente chamava isso de to. Professor, esse to acontece? Também acontece. Só que esse to, galerinha, ele vai vir sempre no final. Já o also aparece no meio da frase ou no início da frase. Tudo bem? A posição aí vai determinar muita coisa. Professor, mas os dois têm essa mesma ideia de também? Perfeitamente. Ambos expressam também. E esse também, ele indica o quê? Letra A diz que esse também indica lugar. Letra B diz que ele indica uma condição. Letra C, uma adição. E letra D, uma alternância. Galerinha, o que é que vocês marcam numa questão como essas? Essa aqui, gente, também é uma questãozinha dada, né, galera? Tá dizendo aqui, ó, que apenas outros 2 países, Tunísia e Cabo Verde, também vão atingir a meta. Esse também está fazendo o quê? Uma inclusão. Está fazendo uma adição de ideias. Tudo bem? Então aí nossa resposta correta, letra C, é uma adição de ideias. Eu estou adicionando aos outros 3 países esses 2.
país da Tunísia e o país de Cabo Verde. Tudo bem, galera? Com isso, a gente vai finalizando a nossa aula de hoje, falando aí sobre esse texto, muito bacana o texto sobre essa notícia, bem bacana a gente ver as realidades outras de como aconteceu o processo de vacinação com a Covid-19. Tá bem? De toda forma, galerinha, nosso encontro vai chegando ao fim. Sexta-feira, a gente continua falando sobre esse tema, falando sobre textos não fictícios, esses textos que têm relação, têm compromisso com a realidade. Por hoje, então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e eu vejo vocês na sexta-feira. Até mais. Bye, bye. See you.